São lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas, os perfumados vales com jasmim. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Agora, para que os membros da plataforma possam entrar, nós vamos cantar a música Vamos Adorar. Vamos adorar ao Senhor, vamos demonstrar gratidão, vamos entoar hino de louvor ao eterno Deus da criação. Possamos ter nosso ser pronto para ouvir sua voz e Jesus nos dê muito mais.
Amorável e Santíssimo Deus, nos colocamos perante o Teu altar, Senhor, nessa manhã, para Te buscar e agradecer todas as bênçãos que nos proporcionaste durante essa semana. Agora, Pai, precisamos de reforço espiritual para uma nova semana. E é por isso que nós estamos aqui, Te buscando humildemente e Te pedindo que derrame sobre nós o Teu Santo Espírito. Dirija o nosso viver. Nessa manhã, nesse culto de adoração, tudo quanto nós falarmos, tudo quanto nós ouvirmos, seja de acordo com o Teu querido e Tua maravilhosa vontade. E pedimos essas bênçãos em Jesus, nosso Senhor e maravilhoso Salvador. Amém, Senhor. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino do céu. Bom dia, crianças. Tudo bom com vocês? Como é bom chegar mais um sábado e estarmos aqui na igreja, né? Ainda mais com um lindo sol lá fora, né? Mas eu quero saber uma coisa. Quem é que já fez uma viagem para uma outra cidade de ônibus? Quem é, até o coral também já viajou de ônibus. Quem é que já fez uma viagem para uma outra cidade de carro? E quem já fez uma viagem para uma outra cidade de barco? Já fez, Vitor? Foi legal a tua viagem? Pois é, e sabia que a história de hoje vai falar de umas pessoas que fizeram uma viagem para um lugar bem longe e foram de barco? Essa história aconteceu lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra, tinham algumas pessoas que iam para uma igreja que só liam uma parte da Bíblia. Olha aqui, ó. Elas não liam toda a Bíblia. Elas acreditavam só numa parte da Bíblia. E elas seguiam só algumas coisas também. Não tinham toda a Bíblia. Só que também tinha lá outras pessoas que iam numa outra igreja que acreditavam na Bíblia toda. Elas procuravam seguir toda a Bíblia e não só algumas partes da Bíblia. Só que essas pessoas que procuravam seguir todas as partes da Bíblia, que acreditavam em toda a Bíblia, começaram a ser perseguidas. Aquelas outras pessoas que só seguiam algumas coisas, começaram a fazer coisas ruins com elas. E sabem o que essas pessoas que procuravam seguir toda a Bíblia tiveram que fazer? Tiveram que, fugir. E olha onde é que elas foram. Elas entraram num navio bem grande. Algumas foram sozinhas, algumas foram com as suas famílias, algumas foram com seus amigos e foram até um lugar novo. Sabe que lugar novo era esse? Esse lugar nós chamamos hoje de Estados Unidos. Quem que já ouviu falar nesse lugar? Estados Unidos. Pois é. E as pessoas foram para lá. E lá elas começaram a construir casas, começaram a plantar, começaram a colher. E mais, elas continuaram aprendendo e crendo e seguindo toda o quê? Toda a Bíblia. Não só algumas partes, como aquelas outras faziam. Elas procuravam seguir todas as partes da Bíblia, sempre pedindo ajuda de Deus. E lá, elas foram muito abençoadas. E muitas delas se tornaram ricas também. Assim acontece com a gente também, crianças. Se nós damos valor a toda a Bíblia, a toda a palavra de Deus, e procuramos seguir tudo que Deus nos pede, nós somos muito abençoados. Mas aquelas pessoas que seguem só algumas partes da Bíblia, só uma metade, ou só o que elas querem seguir, elas não são abençoadas como deveriam ser.
E o que nós devemos seguir? Só alguma parte da Bíblia ou toda a Bíblia? Toda a Bíblia, isso mesmo, parabéns. Que Deus possa nos ajudar a seguir sempre toda a Bíblia e a crer nisso. E sabia que vocês podem contar para os seus amigos também disso? Que Deus deixou uma Bíblia, Deus deixou a palavra dele para que nós possamos seguir também. Que Deus possa continuar abençoando vocês durante esse dia, tá bom? Podem agora voltar para os seus lugares. Vou enfrentar os gigantes do mal, em nome do Senhor. Agora, para continuarmos a adoração ao nosso Deus, ouviremos algumas mensagens musicais pelo coral Viva Voz.
verdade é relativa, depende do contexto cultural. O certo e o errado não existem, é preciso somente amar. Mas o fim de tudo isso nós podemos ver
Provai e vede. História de hoje. A verdadeira esperança. Hoje eu penso, quando olho e lembro do meu passado, o quão distante eu andei do Senhor, e fico me perguntando assim, como eu pude me distanciar tanto do Senhor assim. Eu nasci um lar cristão, todos nós ali felizes, servindo ao Senhor, e um dia acontece uma coisa muito trágica na minha vida, na vida de toda a minha família, que foi a doença da minha mãe. Nós descobrimos que ela estava com um câncer de mama, a família toda reunida, tentando buscar a cura, o milagre, e nós acreditávamos no poder de Deus, mas a cura nunca veio, o milagre não aconteceu. Eu vi a minha mãe descendo um dia à sepultura, e quando eu vi ela descendo à sepultura, foram ali enterrados com ela toda a minha fé, toda a confiança que eu tinha nesse Deus. A partir daquele momento a minha vida começou a mudar, porque eu decidi escrever a minha própria história. E fui nessa busca desenfreada, tentando talvez achar a solução para os meus problemas ou preencher um vazio, sei lá. Me distanciei demais. Fui para muito longe do Senhor. Mas um dia, achando que nada mais tinha solução para mim, estava ali pela casa e ali estava a fita cassete. E nessa fita cassete estava ali a mensagem que a minha mãe deixou para mim antes de morrer. Ela dizia assim para mim: Teminho, meu filho querido, o mundo está aí, cheio de prazeres, coisas belas. Mas os prazeres desse mundo são passageiros, são momentâneos. Sabe que o meu maior desejo, filho? O meu maior desejo é de um dia poder te encontrar lá no céu. E isso tocou a minha vida. Naquele exato momento, eu entendi que Jesus, Ele nunca desistiu de mim. Ele nunca se afastou de mim, em nenhum momento sequer. Mesmo quando eu virei as costas para Ele, Ele sempre esteve ali do meu lado. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder seja o alimento. Ó Jesus, é o meu desejo, que sejas meu universo. Eu comecei a louvar ao Senhor, porque retribuindo tudo que um dia Ele fez na minha vida, a esperança que Ele colocou no meu coração, de um dia poder estar num lugar bem melhor do que esse. Eu faço isso com todo amor, com todo carinho por Ele. E quando eu entendi o verdadeiro propósito de Deus na minha vida, eu decidi agora abrir os meus braços para Jesus. E Jesus veio me abraçando. Jesus veio transformando a minha vida, fazendo um milagre em mim e colocando em mim a esperança que eu tenho hoje em minha vida, de poder encontrar com meu Jesus e poder abraçar minha mãe um dia no novo lar que Ele tem preparado para mim. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. A palavra de Deus diz no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10: Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Que você possa participar neste momento, devolvendo a Deus de coração, com a gratidão. Convido os irmãos a fazermos uma oração. Obrigado, grande Deus, eterno Pai, porque hoje é sábado e porque estamos na sua casa de oração. Esses momentos são para que possamos devolver aquilo que o Senhor tanto nos tem dado. Possamos, com o coração grato, devolvermos uma parte das ricas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Seja com sua igreja, Pai. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.
entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Este é um momento muito especial. É um momento em que nós os convidamos para louvar ao nosso Deus. Colocai-vos em pé. Vamos cantar a respeito da mensagem mais importante que nós temos que levar a este mundo. Hino de número 327. Mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e de graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Um dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode
pode salvar, que pode afastar pecados, e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Com Jesus nosso Rei em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Em atitude de reverência, vamos nos ajoelhar para buscar a Deus. Santo e amado Deus, graças te damos, Senhor, porque Tu, só Tu, é o nosso Deus. Senhor Deus, nesta manhã, mais uma manhã que buscamos o Senhor nas primeiras horas do dia, te agradecemos pela nossa vida, por tantas coisas pequenas ao nosso ver, mas que Tu nos concede com tanta alegria. Te agradecemos pela vida, pela saúde, por todas as coisas que o Senhor nos tem dado. Senhor Deus, tantos pedidos foram feitos nessas madrugadas de oração, mas um em especial quero destacar, pela Letícia, Senhor. O Senhor sabe o estado de saúde dela, a família dela está contrita, mas mesmo assim confia no Senhor, que o Senhor possa operar um milagre na vida dela. Senhor Deus, colocamos ela em Tuas mãos, que seja feita a Tua vontade. Senhor Deus, o pastor Quarupi vai nos passar a mensagem agora. Aquilo que o Senhor quer que ele fale, que o Senhor possa colocar no coração dele, que nós possamos estar preparados para ouvir a Tua mensagem, que nós possamos abrir os nossos corações, entender essa mensagem e pôr em prática em nossa vida. Perdoe todos os nossos pecados, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo mais uma vez. Te agradecemos e pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O que dizer nessa manhã da minha imensa satisfação de poder ter a minha igreja reunida nesse santo sábado para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso maravilhoso Deus. Amém? Satisfação também por ter a certeza de que nessa semana, em nenhum dia comecei o meu dia, com muitos de vocês aqui, na presença do Senhor. Amém? Satisfação de que nessa semana, nenhum dia deixei de ter a minha audiência com Deus ao meio-dia. E eu sei que alguns já têm buscado também essa prática. Hoje sei que ao meio-dia estarei pregando. Eu vou dar uma paradinha no sermão para fazer uma oração e conversar com Deus. E vou fazer com que todo mundo converse com Deus ao meio-dia no segundo sermão. Mas, queridos, tem sido uma satisfação a nossa 40 madrugadas com Deus. Temos aprendido um pouquinho sobre relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Também aprenderemos nos seguintes estudos sobre não só a comunhão com Deus e o que é necessário para mantermos essa comunhão com Deus, para podermos desenvolver a missão, que é a pregação do Evangelho. Eu quero agradecer de público aqui a irmã Rose e a irmã Ivete, que são as duas cabeças do nosso lanche de cada madrugada. Imaginem que estamos tendo o de jejum da manhã todos os dias com aqueles que estão aqui participando. Tem sido para honra e glória de Deus. E que bom, irmã Ivete, que hoje foi uma frutazinha para todos umas nozes, não é verdade? Para a gente não encher a barriga e não ficar com sono aqui na hora do sermão, né? Muito bom. Graças a Deus. Quem sabe na segunda-feira vocês vão ter de novo um pãozinho integral, como nós estamos dando a vocês a cada manhã. Que Deus seja assim louvado.
Aos nossos amigos que hoje estão conosco, sejam bem-vindos à casa do Senhor. E como pastor dessa igreja, fico feliz com sua presença e dizendo que sempre essa igreja vai estar de portas abertas para recebê-lo aqui quando você tiver necessidade ou vontade de adorar a Deus juntamente conosco. Temos os nossos internautas que estão também nos assistindo nessa manhã, e entre eles temos o nome de Luiz Orlando Chesten. Ele, na verdade, está nos assistindo via internet e está enfermo. E ele pediu que orássemos por ele e por sua enfermidade, para que Deus pudesse tirá-la. A gente não pode dizer orar pela enfermidade, porque senão ela vai se manter, não é verdade? Mas que Deus tire essa enfermidade do seu ser. Vamos com orações, vamos orar por ele e pelas necessidades que estamos tendo nessa igreja, nesse momento de oração. Vamos lá? Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos. E te pedimos que a tua companhia continue conosco nessa casa de oração. Colocamos diante de ti o nome do seu Luiz, Senhor. No leito onde está, nos assistindo pela internet, que tu possa estar com ele, Senhor, dirigindo a sua vida. E que essa oração possa atingi-lo através do teu Santo Espírito. E ele sinta não só a necessidade da cura física, mas que venha com isso a cura espiritual. Ser com os pedidos que temos feito durante não só essa semana, mas as nossas madrugadas. Pela liderança dessa igreja, pelos jovens dessa igreja, pela Letícia, Senhor, por também pelo Derli e por outros mais que estão chegando como pedido de oração. Abençoa-nos para que tudo seja esclarecido a nós e seja respondido por Ti, de acordo com a Tua maravilhosa vontade. Continua agora, quando abriremos a Tua Bíblia e estaremos estudando, Senhor. Que o Teu bom Espírito nos ilumine a mente, para que tudo quanto falarmos e tudo quanto ouvirmos seja de acordo com a Tua maravilhosa vontade. Ó Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Deixa eu anunciar a minha igreja, um projeto que está na minha mente há muito tempo no final dessas 40 madrugadas. Como pastor, a gente vai pensando, o que eu posso ajudar a minha igreja para a espiritualidade dela? O que eu posso fazer para que a gente possa estar mais perto de Deus? Pelo calendário vi que no dia 11 de outubro estaremos terminando, 11 ou 12 de outubro estaremos terminando as nossas 40 madrugadas. Na verdade termina dia 10. Dia 11 é uma sexta-feira. E eu vou convocar a igreja para fazer jejum sexta, sábado e domingo. Eu vi gente assustada aí. Mas é sério. Não é um jejum de alimento físico. É um jejum de mídia. Vamos ver se você está ou não viciado na internet. Peça a Deus desde agora, ore a Deus. Bom Deus, me ajuda para conseguir isso. Nós vamos desligar, irmãos, qualquer rede social que nós estamos em contato durante a semana toda, conversando com a pessoa toda, e já vá avisando seus amigos, na sexta-noite, sexta-feira, no sábado todo, no dia 12, e no domingo, dia 13, jejum de mídia na minha igreja. E eu quero entregar esses momentos que eu gastava na internet em oração, meu Deus. Amém, irmãos? Com isso você não vai poder ligar rádio em casa, não vai poder ligar televisão, e o som só se for para hino. Ok? Imaginem você não ter televisão no domingo inteiro. Esse vai ser o problema. O sábado à noite e o domingo. Mas sei que vai ser para a honra e para a glória de Deus. Nunca poderia obrigá-los a fazer isso. Isso é voluntário de coração. Mas eu tenho certeza, aqueles que puderem fazer isso, serão tremendamente abençoados por Deus. Então, eu vou, pelo Facebook, é a única coisa que tenho de mídia, avisar os meus amigos, não terei contato com eles na sexta, dia 11, no sábado, dia 12 e também no domingo, dia 13. Na segunda-feira eu vou pôr fotos das 40 madrugadas. Na terça-feira eu vou mostrar o que foi para Deus esse grande evento. E o que Deus nos ajudou a nos mantermos junto com eles. Aí você vai ter a liberdade de contar tantas bênçãos que recebeu desse programa. Vocês não dizem amém? Que Deus seja louvado. Então, não se esqueçam, jejum de mídia, 11, 12 e 13. Começaremos no pôr do sol da sexta-feira, que vai ajudar você, já não usa mesmo televisão, já está isento disso, mas vai ter que desligar seus e-mails, desligar a sua, quem sabe, a importância do seu Facebook, seu Twitter, seu blog, e vamos fechar isso e ficarmos o sábado todo e o domingo todo em harmonia com o nosso Deus. Domingo de manhã nós teremos um programa aqui, dia 13 teremos um programa aqui. Um programa fechando às 40 madrugadas. E eu tenho certeza que Deus estará conosco.
e vai nos ajudar. Amém, irmãos? Hein? Como novo tempo? Sim, não. Novo tempo, sim. Estou dizendo, jejum de mídia secular. Jejum de mídia secular. Ok, irmãos? Jejum de mídia secular. Abram comigo vossas Bíblias. No livro de Lucas. Lucas no capítulo 4. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4. A partir do versículo 16 até o versículo 18, Jesus identifica o motivo pelo qual veio a esse mundo. Jesus entra como de costume na sinagoga. E naquela manhã de sábado, ele expressa para aqueles que estavam ali no templo o objetivo pelo qual ele tinha decidido estar nesse mundo conosco. E a partir do versículo 16, diz a Bíblia: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Deixe dizer para vocês de que ele não fora convidado para ser o pregador daquela manhã. Jesus não fora convidado para ser o preletor da mensagem daquela manhã. Nem também Jesus era o líder de um pequeno grupo que deveria se reunir na sinagoga naquela manhã. Sacerdotes, sumos sacerdotes, a linhagem dos judeus entre fariseus e saduceus estavam ali. Jesus foi ali para adorar. E foi impelido pelo Espírito Santo a levantar-se e tomar a palavra. E quando abriu o rolo, abriu no livro de Isaías. E ele não estava simplesmente fazendo isso para poder dizer ao povo quem ele era. Ele estava cumprindo um propósito pelo qual tinha vindo esse mundo. E diz naquele sábado, então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus mostra aqui, nesses 3 textos, o objetivo pelo qual havia levantado. O Espírito Santo guiou um dos sacerdotes, porque não fora ele que pegou o livro, entregaram em suas mãos o livro de Isaías, e fora ele quem abriu. E imbuído pelo Espírito de Deus, então, Jesus abre o livro e decidiu ler o texto que mencionava o seu próprio ministério aqui nesse mundo. Um ministério separado por Deus. Um ministério feliz. E eu fico feliz porque esse ministério falava de 3 coisas fundamentais pelo motivo que essa igreja foi instituída. O primeiro deles, ele aborda que ele veio para uma coisa especial, que aqui diz o texto que eu vim para dar... Desculpe, meu texto saiu da minha visão aqui. Aqui está. Diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele e ungiu para evangelizar. Por que ele menciona os pobres? Porque aqueles líderes judaicos que estavam ali, judeus que eram da linhagem dos fariseus e saduceus, achavam que eles não precisavam orientação nenhuma de quem fosse da plebe ou quem fosse alguém ou um judeu comum qualquer. Tinham eles a ostentação de achar que toda orientação seria dada deles para aqueles que o ouviam. E nunca aceitavam a inversão dos valores de alguém vir e então dizer a eles o que eles deveriam fazer. E Jesus então, por respeito, lê o que já tinha sido profetizado por Isaías, que o Espírito estaria sobre ele para evangelizar os pobres, porque a linhagem sacerdotal eram os ricos daquela nação. Entenderam então? Primeiro projeto, evangelização. Segundo projeto que Jesus mencionou, porque veio para evangelizar os pobres, enviou-me para
proclamar libertação a quem? Aos cativos. E restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Relacionamento. Não só o projeto da missão, mas o relacionamento estava aqui. Buscar a pessoa na sua própria situação, na sua condição social, na sua dificuldade de vida. Jesus está nos ensinando de que o evangelho relacional é muito importante nos dias de hoje. Normalmente fomos induzidos pela mente missionária passada de que o indivíduo só pode ser adventista depois que ele faz todos os estudos da Bíblia, depois que ele está guardando o sábado, dando um dízimo, e a gente então doutrina a pessoa para que a pessoa aprenda o caminho para seguir a Cristo. E hoje eu falei sobre isso. A instrução entra primeiro, a crença vem depois. Mas quero dizer para vocês de que muitos de nós precisamos primeiro aceitar a Jesus como nosso Salvador pessoal. E quando aceitamos a Jesus e acreditamos pela fé que Ele é o nosso Salvador, tudo o que Jesus pedir a nós será cumprido. E é interessante que Jesus diz aqui que Ele faria isso porque Ele via a necessidade das pessoas e iria então ao ponto da necessidade dela. Muitas das vezes há alguém do nosso lado que nunca vai aceitar que possamos dar-lhe um estudo bíblico. Mas ele aceita um pão que a gente faz, ele aceita uma revista que a gente entrega, ele aceita convidarmos para um café da manhã ou convidarmos para um almoço em casa, e ele vê a nossa vida cristã no qual vivemos. Nesses últimos dias, a melhor forma de evangelizar é a evangelização relacional. É fazendo com que os amigos entendam que nós somos felizes seguindo a Cristo Jesus. Amém? Deixa eu mencionar para vocês. Pela pesquisa que tenho feito e pela orientação que tenho dessa forma espiritual, tenho descoberto uma coisa. Nenhum jovem passa a fumar se um amigo não lhe oferecer um cigarro. Nenhum jovem passa a usar drogas se um amigo não lhe oferecer o quê? A droga. Normalmente, os nossos maus hábitos e a nossa forma de viver e os vícios entram na nossa vida pelo ciclo de amizade em que a gente se envolve. Nenhum jovem, na mente própria, compra uma bisnaga de tinta e decide sozinho pichar um muro por vontade própria. Normalmente os amigos os induzem a isso. E se há um ciclo de amizade induzindo-nos a fazer coisas ruins, porque nosso ciclo de relacionamento da igreja não acolhe pessoas a essas comunidades para que eles entendam que nós somos felizes como nós estamos vivendo. Hoje em dia, muitas vezes você não tem condição de dar o estudo para alguém, mas torne-se amigo dessa pessoa. E quando ele diz, olha, sábado tem um programa em tal lugar, você diz, sábado não dá. Eu até queria te convidar um dia, porque sábado o meu pastor vai pregar lá na minha igreja, eu queria que você fosse comigo assisti-lo. Sábado o presidente da associação vai estar na minha igreja, ou então vai um pastor pregar via internet lá na igreja, e ele tem uma mensagem especial. Não dá para você ir comigo? Vá para dar uma olhada, ver como é que é lá. Lá você vai ver quem são os meus amigos da igreja. Talvez seja difícil ele querer vir. E se ele disser, não sei se vai dar para vir. Se você tiver dificuldade, com condução qualquer coisa, eu passo quando for e te pego em casa. Sabe, irmãos, nós temos que fazer com que nossos amigos entendam que nós estamos felizes vivendo a vida cristã que nós estamos vivendo. E o objetivo de Jesus era relacionar-se com os necessitados, suprir a necessidade deles, até ganhar a confiança deles. Depois de vem e o quê? E segue. O evangelho chegava posteriormente da amizade, da compreensão, da ajuda e do reconhecimento. É por isso que na vida do cristão nós temos que ter comunhão, relacionamento e missão. A missão ela é condicionada à comunhão e ao relacionamento. Nós nunca cumpriremos a missão de Deus se não houver nosso próprio relacionamento com Deus, e essa comunhão com Deus, e essa comunhão não ser extensiva ao nosso próximo no relacionamento. Jesus mostra o que veio fazer. E ele continua dizendo, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que ele está dizendo? Apregoar que o ano aceitável do Senhor, aqui pelo texto, é quando Jesus viria. Quando ele viria oferecendo salvação. E da forma que oferecia a salvação. Jesus identifica-se. E depois que lê o livro, ele diz, olha, isso se procede hoje, se cumpre essa profecia na minha vida. Quase que derrubam ele dali. Quase que tiram a vida dele.
Porque Jesus estava dizendo aos líderes judaicos de que ele era aquele que havia sido enviado, em que Isaías estava mencionando. Deixa eu dizer para vocês de que quando mencionei alguém essa semana que ia tratar desse assunto nessa manhã, por ser um sábado missionário, pastor, o senhor contou logo que chegou uma história. Nos conte novamente. Eu achei interessante. E ele me fez lembrar que quando era pastor em Cruzeiro do Sul, no Acre, eu dei estudo bíblico com um casal. Eles tinham apenas um filho. O filho tinha aproximadamente 14 anos. Esse homem vivia da pesca e da caça. Cruzeiro do Sul é a cidade mais ocidental desse país. Fica na divisa entre o Amazonas, o Acre, ela fica no Acre, mas é divisa com o Amazonas e com o Peru e ali também com a Bolívia. Então existe praticamente 2 países do lado ali e mais o estado do Amazonas subdividido. Está lá na ponta, já na saída do Brasil, entrando ali no Peru e perto da Bolívia. Há um triângulo ali naquele eixo. E é interessante que Cruzeiro do Sul tem muita influência hispana, porque praticamente toda a mercadoria vem do Peru. Só que é uma mercadoria cara, porque vem de avião. Não há transporte rodoviário. O transporte lá ou é marítimo ou é aéreo. E para vocês terem uma ideia da distância de Rio Branco no Acre. E o Acre existe, viu, gente? Muita gente só acha que não existe. Eu trabalhei lá. Rio Branco, muitos acreditam aqui que não existe, não existe. É uma bonita cidade até. De Rio Branco no Acre até Cruzeiro do Sul, na fronteira, são 4 horas e meia voando de Boeing a 900 km por hora, para vocês verem uma ideia. E voando sobre Mata Virgem acreana. E é o estado mais conservador da natureza de todo o Brasil. Haja visto que lá tinha um seringueiro, que ganhou fama mundial, que foi morto. Quem foi ali? Chico Mendes. Muito bem. E interessante que naquela região, a cidade é uma cidade de uma mixigenação muito grande. Porque existem hispanos do Peru, da Bolívia, amazonenses do interior do Amazonas e acreanos dali do interior do Acre. Lá eu dei, melhor dizendo, como a mercadoria vinha de avião, porque de barco era inviável do Peru para lá, gastava-se em torno de 1 dia e meio, 2 dias, mas de avião era 1 hora e meia. Então acontecia que toda a mercadoria vinha e era cara, então eles viviam muito da pesca e da caça. E comiam de tudo. Do jabuti, da tartaruga até a cobra. E vocês imaginem, né? Correu, tá no mato é para comer. Essa dificuldade que a gente tinha para evangelizar naquela região. E esse nosso irmão, a sua esposa, como ele era um bom caçador, ela tinha uma banca de comida na feira. Analfabeto. Era analfabeto de pai e mãe e também de descendentes. E é interessante que ali eles estavam naquela situação e viviam disso. Dele caçar, dele pescar e sua esposa fazer comida para vender na feira. E eu então cheguei naquele lar para dar estudos bíblicos. O esposo um pouco arredio, mas aos poucos Dona Maria foi conhecendo o Evangelho, aos poucos conhecendo o Evangelho. E quando terminei nas últimas lições, que apelei o coração para tomar decisão, perguntei a ela: a senhora está disposta a entregar seu coração para Jesus e ser batizada em seu coração? Sim, o batismo não. Dona Maria, por quê? Qual o problema? A senhora é contra o batismo? Não, é porque, pastor, não sei o ler. Dona Maria, não tem nada a ver se a senhora não sabe ler com o seu batismo. A Bíblia diz, olha, bem-aventurados que ouvem e leem a palavra do Senhor. Aqueles que ouvem também serão abençoados. Eu disse, mas eu não sei o ler. Ela falava, não sei, né? Esse eu não sei o ler. Dona Maria, vamos fazer o seguinte, então, nós vamos ter que alfabetizá-la para a senhora batizar. Esse, pois é, porque o senhor disse, num dos estudos, que eu tinha que ser discípulo, tinha que ser missionário. Como é que eu vou pregar evangelho se eu não sei o ler? O senhor lê bem e me mostra na Bíblia, mas eu não sei. Tá bom, então, vamos orar a Deus para que Deus lhe dê o dom da leitura, para a senhora poder pregar o evangelho. E queridos,
Talvez Deus não quisesse para ela o dom da leitura, mas o dom missionário Deus deu. Depois que estudou comigo, não batizou, mas estava na igreja todo sábado. Sabe essas pessoas que alguma coisa precisa acontecer para batizar? E me lembro muito bem que quando um dia eu estava em casa, um menino de 14 anos disse, pastor, a mãe pediu para o senhor pôr no papel aqui, escrever no papel aquela passagem que fala sobre a carne do porco, pastor. Carne do porco, a carne imunda. Peguei Eclesiastes ali, mostrei, pus o texto de 11, Levíticos 11 também, e mandei para ela. Eu não sabia o que estava acontecendo. 2 dias depois, lá chega o menino, pastor, a mãe pediu para o senhor colocar sobre o sábado aqui, pastor. O sábado ela mandou o senhor pôr aquela passagem da lei do sábado, o sábado aqui no Novo Testamento, o senhor pôr mais passagens. Eu botei umas 3 ou 4 passagens ali e mandei para ela. Eu não sabia o que estava acontecendo. Quando foi num dia, irmãos, devido o povo comer muita comida do mato e também do rio, que é infestado de lepra, e lá tem um centro de leprosos, eu chamei o diretor do CESP, que é um centro de saúde ali daquela cidade, para que ele fosse fazer uma palestra sobre hanseníase na igreja, num sábado à tarde. E eu passei uma das maiores vergonhas na minha vida, porque o indivíduo muito polido, ele era dessa região de vocês, e todos vocês são muito polidos, não é verdade? Muito educados. E ele então tinha ido daqui, da região, não sei se do Paraná ou do Rio Grande, parece que era Rio Grande do Sul, e foi para lá, na região de fronteira, porque o prefeito pagava muito bem, tornou-se o secretário de saúde, a esposa do secretário de educação, ele o secretário de saúde e diretor do CESP, e então estava lá para fazer a palestra. E quando esse homem entrou, que eu o apresentei, a irmã Maria me fez uma vergonha tremenda. Disse assim, esse doutor não tem moral não aí, pastor. Esse doutor aí não tem moral para falar de doença. Usou desse jeito, e o povo do norte é meio rude mesmo assim, né? Ainda mais ela não tinha um linguajar muito bem para expressar, como às vezes eu não tenho aqui. Mas eu me lembro muito bem que esse não tem moral não. E ele olhou, Dona Maria, tudo bem, Dona Maria? Conheciam os dois, hoje se conheciam. E ele estava falando parte da palestra, tem uma hora que ele parou e disse, olha, eu tenho alguém aqui que é especial para mim. Vem cá, Dona Maria. E chamou a Dona Maria na frente. Algumas coisas que eu estou falando para vocês, do problema da hanseníase, ela entra no nosso organismo pela nossa alimentação. O mussuã, ele falou assim, o mussuã, o peixe chamado mapará, tem muito vírus da lepra. E esse vírus incuba no seu organismo por no mínimo, às vezes de 6 meses a 3 anos para que ele seja... Ele infecta e depois ele começa a manchar o corpo, a demonstrar a lepra. Mas teve alguém que me ajudou muito aqui. Vem cá, Nando, vem cá. E a minha Bíblia estava do lado dele. Estava ali do lado dele, sentado, e a Bíblia estava em cima da mesa. Ele pegou a minha Bíblia e disse assim, Dona Maria, pega aqui a Bíblia e me mostra aquela passagem que a senhora mostrou, que Deus separou esses animais que têm lepra como imundo. Me mostra aí, me mostra aí. Quando ele falou isso, ela disse, doutor, não faça isso comigo. Eu não sei o ler, doutor. Esse sabe, a senhora lia para mim. Aí ele parou um pouquinho em cima. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Algumas dúvidas que eu tinha no negócio da Bíblia aqui, eu fui lá um dia e pedi para ela para que eu queria comer paca assada. Na mata dá muita paca, né? Então eles queriam comer paca assada. Eu disse, olha, na minha panela não entra mais coisa imunda não. Se eu quer comer paca assada, procure na panela de qualquer outra. Mas a minha aqui é só coisa limpa. Dona Maria, mas era o melhor prato que a senhora fazia. A senhora é famosa fazer paca assada aqui. Mas aqui não tem mais isso não. Aqui o senhor só vai comer coisa boa, porque Deus disse que tem coisa que é imunda. Onde a senhora viu isso? Quem foi que botou isso na sua cabeça? Está na palavra de Deus. O senhor não crê, doutor, na palavra de Deus, não? Um homem inteligente como o senhor não crê na palavra de Deus? E ele contando. Ela disse assim mesmo. Ele disse, não, eu creio, mas isso não está na Bíblia. Deus vai colocar essas coisas na Bíblia, Dona Maria? Que negócio? Está na palavra de Deus. Se o senhor vier amanhã, eu vou lhe mostrar. Foi por isso que o filho dela foi buscar passagem lá em casa. E ela deu um castigo para o menino. O menino viu desculpa a expressão, umas trocentas vezes. E ele pediu, anota, filho, risca aí na Bíblia, risca aí. E o menino lia. E ela tentando gravar, lia. E quando ele chegava, ela punha o dedão em cima. Olha aqui, olha o que diz aqui, doutor, olha o que diz aqui. E falava para ele.
Vocês já viram pregar evangelho desse jeito? Eu nunca tinha visto. Só pelo Espírito de quem, querido? De Deus. Ela colocava o dedão em cima assim, e diz, olha o que diz a Bíblia aqui, ó. E ele pegava, é verdade, dona Maria, é verdade. Aconteceu a mesma coisa, disse, dona Maria, eu vim sábado aqui, a senhora não estava aqui para me comer? Esse no sábado eu não trabalho mais não. Deus disse que no sábado é para descansar. Eu fico na minha redinha lá, vou para minha igreja, depois vou para minha rede. Dona Maria, a turma está sentindo falta. Não, mas a Bíblia, que Bíblia o negócio? A senhora está fazendo o quê, dona Maria? A senhora está com um negócio de Bíblia? Não, está na Bíblia, então me mostra. Lá ela mandou buscar, vem amanhã que eu vou lhe mostrar. De novo botou o filho de castigo. E o filho lia, e ela botava o dedão em cima. Olha aqui o que Deus disse sobre o dia de guarda aqui, ó. Está aqui na Bíblia, na palavra. Quando ele chama a frente, pegou minha Bíblia, que não era marcada com uma dela, e colocou na mão dela e disse, leia aqui a passagem que fala sobre a comida imunda, leia. É isso, doutor, eu não sei o ler, doutor. Ele começou a chorar na igreja, ele começou a lagrimar. Eu não sabia por quê. O que eu contei para vocês do contato dela com ele, eu soube depois. E ele lagrimou e disse, eu nunca pensei que Deus usaria uma mulher tão simples, e não desfazendo ela, mas analfabeta, para me ensinar as virtudes desse Deus. E olhou para mim e disse, pastor, a minha esposa é a secretária de educação dessa igreja. Nenhum membro da sua igreja vai ser analfabeto mais. Aqui na igreja, se não aceitar, nós vamos colocar uma escola de alfabetização de adultos. Quantos aqui não sabem ler? Aí a turma toda levantou a mão, né? Esse vai ter uma sala aqui. E queridos, na semana seguinte, eu tinha uma igreja cheia todas as noites. E para vocês terem uma ideia, a gente tinha a aula de alfabetização e eu entrava com o estudo bíblico depois, eu não sou besta. E queridos, batizamos 12 pessoas nesse curso de alfabetização da igreja. Agora notem só, e ela não batizava. Uns 6 meses depois da palestra do Dr. Macário, Dona Maria um dia pediu que eu fosse na casa dela. Frequentava assiduamente a igreja. Eu disse, pastor, agora eu estou pronto. Já sabe ler? Esse já assuletro aqui. Assuletro, já ouviu falar isso? Já consigo assuletrar aqui, pastor. Já Deus me faz assuletrar aqui, eu consigo ler um bocado de coisa aqui na Bíblia. Então tá pronta? Estou pronto. E naquele dia, aquele sábado pela manhã, quando a Dona Maria entrou no tanque, juntamente com o seu filho, seu José batizou depois. Ela trouxe pelas mãos uma beca branca, o Dr. Macário. Trouxe ele para dentro do tanque. E eu me admirei, porque eu nunca tive contato depois do Dr. Macário. E eu olhei para aquele médico e disse, doutor, o senhor faz aqui? Tudo que o senhor pregava aqui, eu ouvia dessa mulher todo dia na banca dela, todo dia. E um dia ele disse, doutor, o senhor pode ser inteligente para os homens como for, mas o senhor é analfabeto para Deus. O senhor mandou sua esposa me ensinar a ler, mas vou ensinar o senhor a viver com Jesus. E queridos, batizei naquele dia Dona Maria, o filho dela e o Dr. Macário. Um adventista que me ajudou a construir muito, um filho de uma finança. Ele era secretário de saúde do município e a esposa secretária de educação. Me deram praticamente a metade da construção da igreja, porque Deus usou uma analfabeta no relacionamento, numa banca de comida. Como é que Deus vai usar você? De que forma Deus vai usar você? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Abram comigo vossas Bíblias aí. Mateus capítulo 9, versículo 35. Olha Jesus resumindo o seu ministério. O resumo de todo o ministério de Jesus estava aqui. Mateus 9. O versículo é o 35. Talvez esse tenha sido o sermão, um dos sermões mais missionários de Jesus. Aqui está. O texto diz o seguinte:
E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença e enfermidade. Vamos ler de novo? E percorria Jesus as cidades e o que mais? E povoados, era até comunidade, que não era ainda município. Comunidade que não era município. Era esse o ministério de Jesus. Ele fazia isso, ensinando nas sinagogas, para aqueles que eram líderes judeus, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e doenças que o povo tinha. O ministério de pregar, ensinar e curar é o ministério de Deus. E você pode ser usado por Deus, mesmo não sabendo ler. Eu sei que todos sabem. Mesmo não enxergando bem, que eu sei que todos enxergam. Mesmo não lendo bem, como não sei ler direito. Mas isso pode ser um belo momento, um instrumento nas mãos de Deus, para que você possa ser útil na causa do Evangelho. Esse é o princípio da missão de Deus. Vou mostrar para vocês alguns slides. Coloca os slides, por favor. Em 1936, foi lançado ao mar algo especial. E para vocês terem uma ideia, esse é um navio chamado Queen Mary. Queen Mary foi um navio que foi criado com um objetivo apenas. Foi em inglês, uma encomenda para os Estados Unidos, para ele fazer entre a Inglaterra, por volta aos Estados Unidos, uma viagem. Sua viagem inaugural era como se fosse para passageiros comuns. Mas esse navio levava mais de 2.000 pessoas numa viagem. Mas tinha um objetivo específico. O objetivo dele era fazer com que dentro desse navio as pessoas conhecessem o Evangelho de Cristo Jesus. Alguns falam dos misticismos que aconteciam nesse navio. Mas o seu capitão era um homem cristão. E ele vendia passagem para aqueles que aceitavam que a orientação do Evangelho pudesse ser pregada dentro desse navio, no percurso de toda a viagem. E a pessoa tinha que assinar um documento dizendo: eu aceito as orientações, vou receber ali dentro. Se aceitasse ou não, mas era um navio que fora programado com uma missão. 4 anos depois de ser posto, rompe a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E perde o seu foco porque agora os Estados Unidos teve que usá-lo como um dos navios que levava soldados para a guerra e trazia feridos da guerra. Continuou com o processo de salvação. E esse navio, vamos passar agora algumas imagens, e esse navio era um navio confortável, porque fora não só um navio para seu tempo, um navio de primeira linha, e no seu tempo era o maior navio construído. Ele tinha 1,5 tamanho do Titanic, o Titanic, como dizia. Era um navio que tinha suas especificações, mas quando usado na guerra, ele fora muito deteriorado. Vamos mostrar algumas imagens. Esse era o painel de instrumentos daquele tempo do navio. A vapor, 3 motores a vapor, levava uma carga de quase 12 toneladas de lenha. E para vocês terem uma ideia, ele pesava de 120 a 140 toneladas. Mas chegou um momento, pode voltar chegou um momento que ele se deteriorou. E uma empresa americana, sabendo que ele ia ser afundado no oceano, comprou o Queen Mary. Com um objetivo. E esse navio foi reformado. E ele foi colocado em um lugar especial, na Califórnia. No Forno de New Beach. No porto de New Beach. É isso, né? Eu digo que sim. E em 1960, aqui diz o texto, 1967, ele parou de navegar. Ancoraram pela última vez, todo reformado. Hoje ele é um museu
e um shopping center. E as pessoas, quando vão à Califórnia, têm a oportunidade de conhecer a história desse navio. Um navio criado para transportar pessoas, não só na terra, mas preparados para ir para o céu. Deixa eu ler o comentário, é melhor. Aí está algumas imagens do Queen Mary. Que o Mary é um transatlântico que navegou aposentando-se provavelmente no Oceano Atlântico e Norte, em 1936 a 1967. Construído por Conrad Line, conhecida como a Starline Conrad, quando o navio entrou em serviço, o seu construtor John Bone Company ganhou milhões de dólares pelo fato de colocar o maior navio a atravessar o Atlântico na sua época. O segundo maior construído, menor, portanto, que ele, foi o Queen Elizabeth, em reconhecimento já ao trono de Rainha Elizabeth. Esses navios viajaram por anos, mas o Queen Mary tem uma história sui generis. Como um navio construído para levar pessoas aos seus lugares na terra, mas prepará-los também para compreender a natureza do amor de Deus. Nos anos 20, nos anos 30, ninguém conhecia ainda a aviação aérea. Então, o Quimera tornou-se, a partir de 1936, a melhor, mais confortável condução que transitava e levava as pessoas. Depois, de 1938 até 52, ele foi abatido. E por ser abatido, ele saiu então de circulação. E em 37 para 38 foi reformado. E ao trabalhar na Segunda Guerra Mundial, novamente foi abatido pela segunda vez, mas persistiu pelo segundo ataque. Depois da guerra, o Quimera foi reformado para o serviço de passageiros, mas nunca mais levando passageiros. Foi inicialmente construído esse navio por um objetivo, o qual perdeu-se. Tornou-se uma estátua. Parou de navegar. E fora construído para navegar. E em 1950, até os meados de 1960, fora todo reformado. E em 67, foi colocado ali. Esse navio, em 31 de outubro de 1967, rumou para o porto de Long Beach. Aqui está, na Califórnia. Está até hoje como um centro histórico, como um centro não só fala sobre a Segunda Guerra Mundial, mas como um centro de evangelização, mas especialmente o que fazia, deixou de fazer para ser um shopping center e um museu. 47 anos navegando. E parou, porque ficou velho. Eu fico pensando de uma igreja que tem 60 anos, como a Igreja Central de Joinville. E quanta lenha Deus tem me pedido para colocar nessa igreja. Quanta lenha. Um navio que levava em torno de quase 30 toneladas de madeira para fazer funcionar 3 grandes caldeiras com 3 motores. Perdeu o objetivo. Não salvava mais vidas. Apenas levava a diversão. Muitas vezes, quando a igreja para, ela se torna só um centro social. Mas essa igreja foi criada para o ministério de Jesus, para o cumprimento da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela não foi criada para outra coisa. O objetivo que Deus colocou essa igreja no mundo foi evangelizar. Lucas capítulo 24. Deixa eu concluir dando 2 textos apenas. Lucas capítulo 24. Versículo 49. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois,
na cidade, até que do alto vos sejam revestidos de poder. Foi Deus quem disse, vocês precisam parar, ficar juntos, orando juntos, buscando lenha, comunhão, reavamento para cumprir a missão. E a Bíblia continua em Atos, capítulo 1, versículo 8. Li no sábado passado esse texto, Atos 1, versículo 8. O texto diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês falarão daquilo que eu vivi, daquilo que eu fiz, minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não posso aceitar que cultura social atrapalhe o andamento do trabalho de Deus. Não posso crer que porque sou do norte, alguém lá diz que lá é fácil evangelizar e aqui é difícil. A única coisa que eu sei é que o Deus é o mesmo, que impulsiona o povo do norte, do nordeste a trabalhar pela igreja, pode impulsionar essa igreja. O que precisamos é entender que esse Deus precisa voltar, Cristo precisa voltar e nos levar com Ele para o céu. E por isso todos nós temos que nos empenhar na obra. Todos nós temos alguma coisa para fazer, para que Deus possa nos abençoar, que o Evangelho seja pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o que, irmão? O fim. Vou mostrar um vídeo. Por inveja, se é inveja, me perdoe, mas vou mostrar um vídeo de uma igreja, lá de Goiânia. Vou mostrar o vídeo que eles estão falando sobre a próxima construção da igreja dele. Mas para construir esse grande projeto, para fazer uma grande igreja, olha como essa igreja vive. Está no ponto vídeo? Presta atenção. Em Goiânia. Igreja Pedro Leopoldo, setor Pedro Leopoldo. 1967, mesmo tempo do Quimera, quando aposentou. Localização privilegiada. Perto de 2 shoppings ali. 7 cultos por semana tem essa igreja. 7 cultos por semana. 800 membros. Aí está a igreja. 25 pequenos grupos. Ativos. Jovens conectados com o Evangelho. Três corais tem essa igreja também. Também tem 3 corais. 70 batismos por ano. É a igreja que mais batiza em Goiânia. Uma liderança comprometida com a missão da igreja. Fazem evangelismo todos os anos, 2 vezes por ano. Eu vi o testemunho do próprio pastor e pedi dele o vídeo. Orçamento de construção, vão gastar 3 milhões na construção de uma nova igreja. O pastor pode adoecer, pode ir embora, pode trocar, pode ser o que for. A igreja está caminhando. Numa grande comunidade. Lembrança de um tempo onde essa igreja foi começar a ser construída. Será 2.600 metros quadrados. O projeto é inovador, olha aí. Nunca foi tão latente no meu coração a vontade, Senhor, de ver Jesus novo.
Mais do que tudo, Senhor, o desejo de ver Jesus voltar, de sair da multidão espiritual e vir para uma nova realidade. Pedro Ludovico, o pastor estava no encontro comigo em Brasília. Ele mostrou esse vídeo. Eu disse: me dá o vídeo, deixa eu mostrar isso para a minha igreja. Sabe, irmãos, nós precisamos concluir a obra do Evangelho. E a única coisa que eu conclamo à minha igreja: por que não deixarmos um pouquinho nossas atividades que temos e buscarmos ao Senhor intensamente, dizendo: Senhor, eu quero comunhão, eu quero relacionamento, eu quero fazer parte dessa missão. Quantos querem comigo fazer parte dessa missão do Senhor, para que Cristo volte em breve? Amém. Que Deus possa abençá-los. Que assim seja, para a honra e a glória de Deus. Amém. Para a honra e glória do nosso Deus, cantemos o hino número 330, Trabalhar e Orar. Quero trabalhar pro meu Senhor, confiante em seu poder e seu amor. Por orar e trabalhar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar e levá-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiante no poder do Salvador. E quem queira trabalhar achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, ocupado sempre estar na seara do Senhor. Maravilhoso Deus, usa o que temos, usa o que somos, mas faze-nos como queres que sejamos, para sermos instrumento em tuas mãos. Possamos compreender que os amigos que estão em volta de nós, que os parentes que vivem conosco, sejam contaminados e contagiados pelo nosso desejo de coração de evangelizá-los, de trazê-los junto conosco para a tua casa, porque sabemos que nos caminhos que eles estão, Senhor, é caminho de perdição e caminho de morte. E antes que a morte os alcance, ensina-nos, Senhor, ajuda-nos a compartilhar a nossa fé da forma como nós podemos fazer. Não há uma regra geral, querido Deus, mas ajuda-nos a sermos influentes no ambiente onde moramos, sermos influentes no ambiente onde estudamos, no ambiente onde trabalhamos,
e que os outros vejam em nós a influência benéfica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua conosco. Abençoa-nos. Dai-nos o fervor do Evangelho. Que essa igreja continue crescendo para a honra e glória de Deus. E se for necessário, Senhor, que possamos derrubá-la e fazer uma nova igreja, para que o teu reino seja glorificado entre aqueles que ainda vão entrar nela, Senhor. Te pedimos essas bênçãos. Continua conosco, em Jesus, nosso eterno Senhor e magnífico Salvador. Amém, Senhor. Sinais estão a mostrar que